Deus, nós te entregamos a nossa adoração, e o Senhor nos recebeu, Deus, afinados, desafinados ou não, porque o Senhor nos acolhe, o Senhor nos ama. Mas agora nós queremos ouvir o Senhor. Ó Pai, nos leva cativo, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua palavra encontre lugar nas nossas almas, nos nossos corações, nas nossas mentes. E a gente pega essa palavra e ela frutifique para o nosso dia a dia, para amanhã, depois, para as nossas relações, para a nossa vida. Usa a vida do Juninho em nome de Jesus. Amém. Obrigado, né? Bom dia, gente. Ou boa noite, né? Estou muito doido. Aqui na minha igreja é só de mulher, né? Só de bom dia. A graça e a paz de Jesus a todos e todas. É uma alegria estar aqui. A trajetória dessa igreja e desse pastor é uma inspiração. A gente não está tão perto assim, mas há uns 20 anos que a gente se encontra por aí. Estive aqui alguns Dia das Crianças Day. Ainda tem Crianças Day? Ainda tem, tá vendo? É que eu sou da fase antes da pandemia, meus irmãos. Tem a fase antes da pandemia e depois da pandemia, né? Então a última vez que eu estive aqui foi bem antes da pandemia. Então a igreja está mais bonita, está maior, o bairro está mais desenvolvido. Foi interessante quase não reconhecer, ficar olhando, será que nós estamos no caminho certo? Mas é uma alegria estar aqui. Eu estou com o Diego, dá um tchauzinho, Diego, meu segurança. Eu falo sempre, o Diego parece fraco, irmãos. Se vocês conhecerem ele, vocês vão ver que ele é mais fraco do que parece. Mas é um parceirão que caminha comigo. E eu já estou ficando velho já, então ele já é o pastor das novas gerações lá na igreja. Eu sou pastor da Igreja Batista 21, uma igreja pequena, novinha. Estamos lá na Casa Verde. A gente perambulou pela cidade de São Paulo se reunindo, e nos últimos 2 anos a gente está na Zona Norte, na Casa Verde Alta. Eu pastorei lá e também sirvo na Junta de Missões Mundiais. É essa instituição que o pastor ficou assim, não querendo falar instituição, mas é essa instituição, essa organização. E o que é isso, essa instituição? Como batistas, a gente tem o nosso jeito de fazer missão, e os jeitos são muito variados. Mas lá, mais de 100 anos atrás, foi organizada a Junta de Missões Mundiais, que num primeiro momento se chamava Junta de Missões Estrangeiras. E qual é a proposta? Como o nome inicial dizia, é a gente mobilizar pessoas do Brasil e do mundo batista brasileiro, vamos dizer assim, das igrejas batistas do Brasil, e enviá-las ao campo missionário. E isso a gente tem feito há mais de 100 anos. Vou pedir para colocar aquele JMM em números, porque eu quero dar um resumão do que foi o nosso 2023, do que foi o nosso trabalho no ano passado. E eu represento essa instituição. Eu sou um pastor local que sempre vivi em São Paulo, mas já estive em mais de 10 países, servindo em projetos de curto prazo, em eventos, em situações variadas. E aí hoje eu faço essa mobilização missionária, essa representação. Por quê? Porque os nossos missionários estão longe. Quando a gente tem um missionário de missões estaduais, ele está todo aqui perto. De missões nacionais, que é a nossa instituição aqui no Brasil, também muitas vezes a gente tem proximidade, missionários que estão aqui em São Paulo, etc. Agora, missões mundiais, está todo mundo espalhado pelo mundo, né? E aí é muito difícil parar o trabalho do missionário, trazê-lo ao Brasil e depois ele voltar lá, enfim. Então, muitas vezes a junta lança a mão de pessoas como eu, que somos pastores locais, que também tem uma paixão e uma experiência com missões, para servir as igrejas aqui. E aí é isso que eu faço por todo o estado de São Paulo, e às vezes até fora, mas principalmente aqui no nosso estado, servindo as igrejas, trazendo relatórios, fazendo prestação de conta e desafiando as igrejas cada vez mais a participarem dessa obra. Então,
Vamos ver aqui se o meu controlinho vai dar certo. Olha só, esse é o resultado geral do ano passado. Então, no ano passado, esses números praticamente são os mesmos ainda, né? A gente está em 87 países. Então, estamos em praticamente todos os continentes do mundo, com 1.963 missionários. Nós somos a segunda maior agência missionária do mundo. Só somos melhores que uma agência do sul dos Estados Unidos, que é a agência que nos fundou, inclusive, né? Que fundou praticamente o Ministério Batista no Brasil, a antiga chamada Junta de Richmond. É a maior agência missionária do mundo ainda, mas nós somos a segunda. O ano passado nós batizamos 1.348 pessoas, nós tivemos 1.751 discipuladores, ou seja, praticamente os nossos missionários são discipuladores, engajadas com 3.791 pessoas em discipulado, com 174.875 pessoas beneficiadas pelos projetos. É muita gente, porque são muitos projetos e muitos variados os projetos. Então, se a gente fosse fazer um mergulho aqui nos projetos de missões mundiais, são muitos variados. Hoje, recentemente, por exemplo, a gente recebeu aqui um pastor da Paraguai, que é responsável pelos PEPs, Programa de Educação e Evangelização Pré-Escolar. Só PEPs são 600 no mundo. Só na América Latina a gente está em 8 países com PEP. E os PEPs na América Latina, diferente dos PEPs que a gente tem aqui no Brasil, os PEPs aqui no Brasil, eles funcionam como um contraturno escolar, um reforço, uma atividade cultural e tal. Por outro lado, os PEPs na América Latina, eles entraram na grade da educação dos países. Então a gente oferece educação formal até os 10 anos de idade. Então faz todo o processo de alfabetização e de escolarização. E o grande foco do PEP é em regiões mais carentes, onde as pessoas não têm condição de pagar a educação privada e nem a educação pública chega às vezes. Então o PEP fornece esse auxílio às famílias educacional, de alimentação também, né, como toda a escola e creche, etc. Então, são projetos muito impactantes e a gente está prioritariamente em América Latina e em países mais pobres da África, é onde a gente tem PEP. Então, quando a gente fala de gente beneficiada pelos projetos, a gente está falando disso. E aí a gente tem vários missionários educadores. A gente tem projetos também, por exemplo, no campo da saúde. Recentemente eu estava com um menino, essa história é muito interessante, eu acho que a forma como a nossa organização investiu. Esse rapaz aqui da PIB de São Mateus, inclusive, Maílson, foi para o campo, para Guiné-Conakry como enfermeiro radical, serviu 2 anos, voltou, e a Junta fez uma proposta para ele, disse: a gente quer te enviar como médico para a África, e a gente está disposto a investir no seu curso de medicina, topa? Ele topou. A Junta investiu 7 anos na vida dele, na graduação completa em medicina. Ele estudou na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, onde o custo do curso de medicina é mais baixo, é bem mais baixo, talvez, né, 10%, 20% do que seria aqui no Brasil. Então houve esse investimento durante 7 anos. Lá ele conheceu uma moça do curso, filha de missionários, uma colombiana, filha de missionários que servem na Amazônia. Casaram-se e eles estão voltando agora, provavelmente para o Sudão, para servir. Onde eles vão? A um hospital evangélico lá, construído com juntas missionárias, principalmente dos Estados Unidos e Canadá, mas não tem nenhum médico. Olha que loucura, tem hospital e não tem médico. Por quê? Porque não tem médicos locais e os médicos de fora não querem morar lá. Então o que acontece? Por ser um hospital evangélico, consegue-se viagens médicas para servir a população, mas não médicos para residir lá. Então tem médicos que vão e servem uma semana, no máximo 10 dias talvez e tal, fazem aquelas caravanas, aqueles mutirões, atendem bastante gente nesses dias, mas eles voltam para os seus países, principalmente Estados Unidos e Canadá.
E o desafio que a gente fez para esse casal foi: vocês vão morar lá, vocês vão servir a comunidade lá como médicos e vão ser os primeiros médicos 100% nesse hospital. E aí eles toparam o desafio, então estão indo. Houve todo esse investimento na formação e eles estão super animados em ir lá servir. A gente esteve junto aqui alguns dias. Ele é daqui, como eu já falei, da região de São Mateus, e estão indo para lá provavelmente já o mês que vem. Agora eles estão passando férias na Colômbia, fazendo despedida da família, porque eles devem ficar lá de 2 a 4 anos pelo menos nesse momento. Então são variados os projetos, são vários desafios. A gente tem missionários de vários perfis sendo enviados para o campo. E aí dentro disso nós tivemos mais de 10 mil líderes capacitados, né? Porque um dos nossos desafios é capacitar a igreja local onde a gente está servindo, porque a gente não quer servir nos mesmos locais a vida toda, a gente quer uma igreja forte por onde a gente passa, né? Então a ideia também é capacitação, tem seminários sendo fundados, tem capacitações dentro das igrejas e etc. Então, com mais de 2 mil líderes em treinamento e mais de 1.756 líderes em atuação. Tivemos 971 plantadores de igrejas, né, pessoas engajadas em plantação de igreja, com 843 células. Aqui a gente usa mais pequeno grupo, né? Mas é a mesma coisa, grupos familiares, grupos das casas, enfim, com 240 igrejas. O pastor falou, né, sobre essa coisa da gente receber por uma fase da vida e ter uma fase de maior maturidade e generosidade onde a gente dá. É interessante que eu ouvi esses dias dos nossos coordenadores que nós praticamente tiramos os missionários que nós tínhamos em Cuba. E Cuba é um país famoso pelas restrições, por conta de comunismo, etc. e tal. Mas essas restrições hoje já não é 100% livre, mas as restrições não são mais as mesmas de outrora. Então o governo sabe, e há muitas comunidades cristãs espalhadas e tal, e nós tiramos de campos missionários porque Cuba já é uma igreja forte a ponto dela mesma enviar missionários. Hoje a gente fala de uma igreja pequena em Cuba, reúne 150, 200 pessoas, né? Então a força da igreja, mesmo com restrições de liberdade, mesmo com uma série de dificuldades financeiras, econômicas do próprio país, a igreja ali se fortaleceu. E hoje o nosso papel, por exemplo, com relação aos irmãos de Cuba, é oferecer tecnologia e treinamento para que eles enviem missionários para outros lugares, né? Eles enviem missionários para fora de lá. Então é muito interessante quando a gente começa a ver o fruto desse trabalho, né? Um investimento. Em muitos países de África tem acontecido isso, né? Da gente investir no continente africano e hoje ver a própria África também sendo evangelizada por africanos, com seminários, com formações variadas e missionários sendo espalhados pelo mundo. Então é muito legal ver isso acontecer e a gente tem percebido isso. Então a primeira palavra é essa, de gratidão pelo que Deus tem feito. E se você é de uma igreja batista, mesmo que você não estava assim muito conectado nessa história toda, você faz parte disso, porque no fundo parte da arrecadação, da contribuição denominacional da igreja acaba repercutindo nessa instituição que é oficial da nossa denominação e que está sendo enviada. E se de repente você se sente chamado por Deus para servir fora do país, também tem um caminho junto para a gente fazer, e eu estou à disposição para isso. E eu quero te convidar para ler a Bíblia comigo aqui em Atos, capítulo 1. É justamente a pré-história da igreja, né? A pré-história da igreja. A gente considera que a história da igreja começa efetivamente em Atos 2, quando desce o Espírito Santo. Então Atos 1 é aquele momento pré-história da igreja, quando as coisas estão ali para acontecer de forma definitiva.
E em Atos, Lucas escreve o seguinte, se você puder me acompanhar, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas. Enquanto eles olharam, uma nuvem cobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Glória a Deus. O que está acontecendo aqui? Você deve lembrar a história. Lucas está escrevendo, é o volume 2 daquilo que Lucas escreve. Lucas escreve o Evangelho e depois escreve na sequência Atos dos Apóstolos. Então ele faz essa conexão, né, de que o Evangelho foi aquilo que Jesus começou a fazer, e agora em Atos é o que Jesus continuará fazendo, mas agora por meio do Espírito Santo e pela igreja. E aí ele diz essa palavra de que Jesus acabou de ser morto, crucificado, mas ressuscitou. E a primeira coisa foi Jesus aparecer diante dos discípulos, dando prova da sua ressurreição. Porque imagina só o contexto que esses discípulos estavam vivendo. Eles estavam caminhando com Jesus. Jesus faz um ministério público de 3 anos. Então ele sai ali da região da Galiléia, de Nazaré, vai para Cafarnaum, começa a fazer seu movimento, começa a juntar pessoas ao redor. Ele tem os 12 discípulos que ele chama para caminhar mais próximo, mas vai juntando pessoas ao redor dele. E quando ele opera alguns sinais, algumas maravilhas, alguns milagres, multiplica pão, peixe, ressuscita pessoas, cura enfermos, ele vai ganhando fama. E logo há momentos em que ele tem toda uma multidão ao redor dele, e ele está desenvolvendo o seu ministério. A expectativa é grande a respeito do Messias. Por quê? Primeiro porque havia uma série de profecias a respeito de que viria o Messias, de que viria o Salvador, de que viria o filho de Davi, de que viria aquele que iria restaurar o reino de Davi. E dentre essa expectativa havia tanto a expectativa, digamos, espiritual de salvação, quanto a expectativa social e econômica e política de que de repente vai vir alguém que vai revolucionar tudo que a gente está vivendo aqui. Porque Israel naquele momento não vivia um período de liberdade plena. Era um período de liberdade mais ou menos, porque as pessoas podiam viver a sua religião, podiam trabalhar, mas tinham um domínio do Império Romano. E o Império Romano cobrava altos impostos das pessoas, do resultado do trabalho delas, e comandava todo o sistema político que acontecia, não só lá, mas como em todo o Império, que era gigante. Então a situação não era confortável para os judeus. Eles não tinham um rei pleno para eles, eles não tinham um governo
pleno que eles poderiam reivindicar qualquer coisa. Era tudo comandado pelo Império Romano, por César e pela turma dele. E uma das perspectivas era essa: será que a gente vai ter um segundo rei Davi? Um general de guerra que vai colocar César para correr, que vai revolucionar tudo que a gente está vivendo aqui e vai mudar tudo. Então parte da expectativa era essa, em parte espiritual, de uma renovação e de uma salvação, mas em parte social e política. Será que vai haver uma revolução aí e alguém vai conseguir derrotar o Império Romano? Tanto que dentre os discípulos de Jesus havia aqueles mais revolucionários. E é interessante que Jesus junta, inclusive, gente muito diferente ao redor de si. Ele junta tanto gente que era cobrador de imposto, ou seja, era funcionário do Império Romano, né? E tido por muitos judeus como um traidor da pátria, porque estava trabalhando para o Império, cobrando impostos, quanto gente que era mais revolucionário. Dizia-se que Pedro, por exemplo, tinha essa veia mais revolucionária, de repente, de fazer uma revolução, de fazer uma luta armada, e detonar, e enfrentar o Império, e César e todo mundo, e tomar o poder, para que o país tivesse autonomia novamente. Só que daí Jesus morre. E quando Jesus morre, a turma da expectativa política já se perde, né? Que você fala, pô, mataram o cara, né? O cara que a gente tinha para mudar tudo, os caras mataram. Então já não é o novo rei Davi, já não é um grande general de guerra, já não é alguém que vai mobilizar e vai detonar com César. Pelo contrário, não precisou nem o César vir aqui, o próprio Pilatos já deu conta de matar ele. E outros, mesmo que com uma expectativa espiritual, talvez também deram uma desanimada, do tipo, será mesmo que ele ressuscitou? Essa mulherada que viu o anjo lá no túmulo, será que viu mesmo? Ou será que elas estão viajando, tiveram uma doideira, tomaram um chá de cogumelo, sei lá? Mas aí Jesus aparece e ressurreta os caras. Jesus aparece, Jesus vai confirmando a sua ressurreição. Jesus confirma a sua ressurreição e mostra, inclusive, os cravos nas mãos, né? Tem a história lá de Tomé pedir para tocar nele e sentir os cravos nas mãos. Então ele mostra as feridas ainda com ele. E aí ele diz: agora vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber um poder especial de Deus. Vocês já receberam o batismo nas águas, foi o batismo de João, mas agora vocês vão receber um outro batismo, é o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre vocês, e quando o Espírito Santo descer sobre vocês, aí vocês vão partir para essa transformação do mundo, a partir aqui de Jerusalém, ampliando para a Judéia, que é a região ali em volta, com várias cidades, passando por Samaria, chegando na Galileia e chegando até os confins da terra. E aí tem a pergunta aqui no meio do texto, que é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Volta a questão da expectativa social e política. É agora que o Senhor vai derrubar o César? Agora que o Senhor ressuscitou? O Senhor não derrubou antes, mas vai derrubar agora? O Senhor vai tomar o poder agora, ressurreto? E Jesus fala: olha, não é bem assim, vocês não sabem o tempo que as coisas vão acontecer. E vocês não precisam saber. O que vocês precisam é receber o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo é ser testemunhas dessa boa notícia, desse Evangelho até os confins da terra. Agora, ele estava falando para os 12. Talvez com algumas outras pessoas junto, 15, 16, 20 pessoas, quem sabe. Era um grupinho. Era um grupinho, e um grupinho já meio desanimado. Pedro já estava querendo voltar a pescar, o outro já estava voltando para a vida antiga, já estava dizendo: não tem jeito, se mataram o nosso mestre desse jeito, o que vão fazer com a gente?
Os caras já estavam morrendo de medo também de morrer. E essa restauração também estava cada vez mais clara que não era o modelo de Jesus. Que não, Jesus era filho de Davi, enquanto profecia messiânica, mas não era um general ao modelo de Davi. Era uma outra coisa, é uma outra proposta. Mas provavelmente essas pessoas não criam no poder que elas tinham, ou que elas iriam ter a partir da descida do Espírito Santo. Elas consideravam-se improváveis, inviáveis, sem grana, sem poder político, sem condição de levar a mensagem adiante. E acho que é aí que é o grande milagre da história da igreja. Porque é nesse contexto de não possibilidade é que Deus faz o milagre. Porque esse evangelho, com o passar dos anos, fez cair o Império Romano. Esse evangelho, com o passar dos anos, foi se espalhando por todo mundo. Essa mensagem, com o passar dos anos, está chegando a todos os cantos da terra. E a revolução, que de repente se pensava que ia ser uma revolução política, de cima para baixo, a partir de um poderio estatal, é uma revolução que vem por baixo, de pessoa para pessoa, de gente se convertendo, de gente tendo a vida transformada, e isso transformando o mundo. Então percebe que o Evangelho traz para o mundo uma lógica diferente, que não é uma lógica de poder, é uma lógica de serviço, que não é uma lógica de conversões no atacado, mas de transformações no varejo. E aí é a partir disso que a gente não pode desistir das pequenas coisas, é a partir disso que a gente não pode desistir de ninguém, porque o Evangelho vai acontecendo nas transformações de um por um, nas conversões de um por um, nas apresentações de cada bebê, nas transformações de cada pessoa. Obrigado, meu irmão. E é isso que vai revolucionando o mundo. E esses missionários que a gente tem enviado ao redor do mundo, eles estão sendo enviados com a mesma perspectiva, debaixo do mesmo Espírito Santo, mas talvez na mesma descrença de que o que ele vai fazer lá no interiorzão da África, ou da Ásia, ou do Oriente Médio, onde não tem crente, onde não tem igreja, onde ele não vai ter nenhuma participação política, onde os recursos são super limitados. Mas é isso mesmo, é assim que começou a igreja. Essa é a nossa história. A nossa história não é uma história de poder, a nossa história não é uma história de ricaços que fizeram revoluções financeiras. A nossa história não é uma história de que veio assim de cima para baixo, as conversões se deram no atacado e tudo se transformou. Não. A nossa história é de baixo para cima, de pessoas que vão se convertendo um a um, e a mensagem vai se espalhando, vai chegando aos confins da terra, nos diferentes cantos, nas diferentes culturas, nos diferentes idiomas. E é isso que nós temos que continuar pedindo a Deus. E o que eu gostaria que você entendesse nessa noite é que você, em primeiro lugar, é parte disso. Você é parte da igreja de Jesus. Então você também recebeu o Espírito Santo para testemunhar de Jesus a partir daqui. Mas não é para ficar aqui, é a partir daqui e para chegar aos confins da terra.
E que mesmo diante da nossa pequenez, mesmo diante do nosso pequeno grupo, mesmo diante dos nossos recursos limitados, mesmo diante da nossa pequena igreja, hoje nós tínhamos lá na I21 30 pessoas. Eu também sou pastor de uma pequena igreja, bem menor que essa inclusive, mas a gente precisa continuar crendo que é nessas impossibilidades humanas que o Espírito Santo está agindo. A gente precisa continuar crendo que de fato não é pelo nosso poder, nem pela nossa força, nem pela força do nosso grupo, nem pelo nosso lobby político, é pelo poder do Espírito que as transformações vão acontecendo. É claro que há ambientes em que a gente tem mais apoio e mais liberdade, e a gente pode fazer certas coisas. Em alguns ambientes, os nossos missionários têm menos apoio e menos liberdade e sofrem até perseguição. Então, as coisas se tornam muito mais difíceis. Mas mais difíceis humanamente falando. Porque o que a gente escuta de milagre e de igreja crescendo em países onde tem perseguição é um negócio muito doido. Deus falou: caramba, o povo não quer vir para a minha igreja, que é perto da Marginal, que é fácil chegar, que é de boa e livre. E a galera está se convertendo lá no Irã, lá na Arábia Saudita, lá não sei aonde. Mas é muito louco, porque é o que o Espírito Santo vai fazendo em cada lugar. E aí, de fato, não é o nosso poder, não é a nossa articulação, não é o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, em como a coisa vai se transformando ao longo da história. E aí é por isso que a gente não pode desprezar o dia das pequenas coisas. É por isso que a gente não pode desistir de ninguém, porque a criança que a gente está investindo hoje, eu sei que essa igreja investe muito em crianças, em projetos variados. A gente não sabe a forma como Deus vai usar cada um, e pode ser de jeitos extraordinários que a gente não faz ideia hoje. Então a gente precisa confiar nessa palavra de Jesus, que nós vamos receber o Espírito Santo, e que esse Espírito Santo vai levar a gente para uma grande revolução no mundo. Mas é um a um, é discipulando a um, é batizando a um, é perceber a transformação chegando na vida de cada um, e aí se espalhando pelo mundo. E aí eu quero terminar fazendo um desafio e mostrando uma outra família missionária. Tem um material sobre Guiné-Bissau aí, que é uma família missionária que está indo para o campo agora, nesse mês. Gente querida que eu conheço também há uns 15 anos, provavelmente. E eu assumi um compromisso de falar deles e tentar buscar apoio para a saída deles para o campo. É uma família que já esteve em campos missionários. A família Viel, esse aqui é o Curumim, William, a Carol, esse é o Salomão, essa é a Helena e esse é o Bento. Eles estão indo para Guiné-Bissau, em África. Guiné-Bissau é esse país aqui, né? Está entre o Senegal e Guiné. É uma região africana bem pobre. Como todo o norte e nordeste da África, tem predominância do Islã e do animismo, né? As religiões locais ali, muito forte o animismo também. Eles vão bem para o interiorzão, eles vão para Gabu aqui, ó. Aqui é a capital Bissau. A gente já tem trabalho aqui no centro do país, em Bafatá, mas eles vão começar um projeto novo aqui em Gabu, bem no interiorzão. O desafio deles vai ser plantar igreja, treinar pessoas e trabalhar com um projeto social, já que é uma região de bastante pobreza. Então o desafio é trabalhar no projeto social
com crianças e mulheres. A Carol, que é a esposa aqui, ela é assistente social, então ela tem já uma expertise, uma formação. Eles já servindo, por mim, quando solteiro, serviu no Sudão e no Egito e na Jordânia. Depois, já casado, eles serviram na Índia, voltaram e agora estão indo para a Guiné-Bissau. E o nosso desafio é sustentá-los nesse período. Eles têm um orçamento de vida para se manter lá, né, uma família com 3 crianças, e tem um orçamento para o próprio projeto, desenvolvimento da igreja e do projeto social. Eles vão para uma região meio isolada, eles vão para uma região, por exemplo, que tem luz elétrica todo dia. A gente vai providenciar gerador para eles, para que eles tenham luz elétrica todo dia em casa. E aí tem uma história bonita, recente deles, que ele me compartilhou. Eles moram na região de Campinas hoje. Ele é de Campinas, ela é do Rio, mas já estão bons anos casados. E ele mora em Hortolândia, e ele falou que um dia desses ele saiu com as crianças para o shopping, foram ao cinema, né? E depois foram à praça de alimentação, comer hambúrguer, batata frita, aquele rolê bem completo. Aí ele começou a conversar com as crianças e puxou o papo da viagem, da nova vida que eles vão ter lá, e falou: olha, preciso dizer para vocês que para onde a gente vai, não tem shopping. Esse shopping, esse esquema aqui, lá não tem. Lá não tem cinema também. Vamos tentar garantir a internet, ver se chega, né? Para garantir o streaming, o Netflix e coisa parecida para a gente assistir em casa. Olha, lá também não tem essas hamburguerias famosas aqui. Nós vamos ter que dar nosso jeito, fazer nosso hambúrguer, comprar nossa carne, fritar batata lá na air fryer, né? Dar o nosso jeito. Vocês estão entendendo onde é que a gente está indo? Falando com os 3. E aí ele falou que a Helena, essa mocinha aqui, a Helena deve ter uns 10 anos. A Helena falou: papai, mas lá tem um pessoal lá que precisa ouvir falar de Jesus, né? Amém. Aí ele falou: então a gente tem que ir lá. É lógico que as crianças, e aí é o que o pastor falou aqui, é uma beleza a inocência das crianças, porque com certeza os pais estão pensando na complexidade que vai ser criar 3 crianças naquele ambiente. Escola, saúde, né? Se tem um problema mais grave, tem que sair do país para tratar. Se tem um problema mais sério, tem que voltar para o Brasil para se tratar. A gente, como junta, inclusive, se prepara para essas situações de ter que trazer um missionário de volta para uma situação de tratamento de saúde, etc. Então tem uma série de complexidades que ele está pensando, porque ele era muito doidão. Quando ele foi para a África da primeira vez e para o Oriente Médio, ele ainda solteiro, ele era muito doido, ele já queria servir no mundo muçulmano mesmo, ele queria ir para os lugares difíceis, mas ele falou: eu era solteiro, era mais corajoso. Ele falou: agora eu estou com 42, com 3 filhos, aquela coragem não é aquela coragem toda. Agora eu já fico fazendo cálculo, já fico mais medroso, já fico mais pensativo em cada passo que a gente vai dar. Mas é interessante como as crianças estão engajadas nesse propósito. E como as crianças estão envolvidas nisso, e essa conversa para ele virou uma chave muito importante. De que lá há pessoas que precisam ouvir de Jesus, e Deus de fato estava chamando eles, e as crianças estão como parte desse projeto. Então eu quero te desafiar a gente ir com eles para lá. Deixa eu deixar aqui a outra foto. E aí, como é que a gente vai com eles para lá? Me dá aí, gente. A gente tem aqui uma fichinha que é o PAM. A gente chama de Programa de Adoção Missionária. E é uma fichinha que você preenche, e aí você põe a sinalização de como você vai. Por exemplo, um lance importante que às vezes a gente não está muito crente, não está acreditando muito,
é a oração. Então o fato da gente assumir um compromisso de orar por eles, não só por eles, mas por todos os nossos missionários em campo, mas eu quero destacar eles porque é dessa história que a gente está falando e eles estão se preparando para ir agora, ainda no próximo mês provavelmente. A gente coloca na nossa agenda e na nossa vida, e isso não nos custa nada financeiramente, mas custa o nosso engajamento, o nosso compromisso de orar por missões e de orar por missionários que estão lá, como eles estão e tantos outros, porque eles são gente como a gente, né? Tem medo, tem crise, vai ter dificuldade, vai ter processo de adaptação, de idioma, de cultura, de contexto, de um monte de coisa. E vai ser importante eles terem uma igreja aqui orando por eles. Então esse é o primeiro compromisso, eu acredito que todo mundo pode assumir e deve assumir. A segunda possibilidade, e aí é dentro das suas possibilidades, claro, é o da oferta missionária. O nosso desafio missionário é grande para dar conta de tudo que a gente está fazendo no mundo. Nosso desafio para esse ano é de 22 milhões. 22 milhões para garantir o sustento dos 2 mil missionários durante o ano todo, espalhados no mundo. E mais uma vez eu digo, não é só o sustento do missionário e do projeto. Então é um desafio grande, mas como é que a gente alcança esses valores? É também um por um. É oferta por oferta. E aí nessa fichinha aqui sugere ofertas a partir de R$40. E ofertas que você pode fazer uma oferta só, ofertas que você pode fazer todo mês, de forma recorrente. Aí tem uma outra coisa, uma terceira opção, e claro, você pode colocar todas ou uma só, que é promover missões. Alguém que está envolvido e tocado por esse tema e está aqui como voluntário da igreja, auxiliando o pastor, conversando comigo, que sou um missionário mobilizador aqui para o nosso estado, engajado de repente com a associação, com as outras igrejas e tal, nessa temática. Então é ser um voluntário do nosso time de missões, que a gente chama de promotor de missões. E por fim, por último, é quando você quer fazer uma viagem missionária. E hoje também há muitas possibilidades de você fazer viagens missionárias de curto prazo. Você servir, visitar uma família dessa, ou ir para qualquer outra parte do mundo. A gente vai ter caravanas para Paris, para evangelizar nos Jogos Olímpicos, mas a gente tem missionários no mundo recebendo. Eu estou conversando com uma igreja, por exemplo, para a gente fazer uma caravana para ir para o Paraguai. Uma viagem mais barata que a gente consegue de ônibus. E lá tem PEP, tem plantação de igreja, tem projetos variados, é uma possibilidade. Ou ir para um lugar mais longe, conforme Deus te chamar e você quiser experimentar isso. Então, há muitas possibilidades de envolvimento. Só na nossa fichinha aqui de PAN são 4. A oração, a contribuição financeira, a promoção missionária e a viagem. E por fim, o mais talvez desafiador e importante é se Deus está te chamando para servir num campo transcultural, para somar nesse time dos 2 mil missionários. Porque se for também, vamos embora. E no campo missionário a gente precisa de gente de perfis variados. A gente tem missionário que é professor de escolinha de futebol, a gente tem missionário que é nutricionista, que é psicólogo, que é pedagogo, que é pastor, que é médico, que é enfermeiro, que é de tudo. Então, possibilidades são muitas. E aí, o Diego vai nos ajudar, e alguém mais da igreja, a te entregar essa fichinha. E o meu desafio para vocês é você pegar, deixar os seus dados para a gente ter o nosso registro lá na nossa junta. A nossa sede
fica lá no Rio de Janeiro, então isso vai para lá. E aí você vai ficar cadastrado e vai receber notícias no seu e-mail, no seu WhatsApp, conforme você informar aí a respeito do que você precisa. Se você vai assumir um compromisso de oração, então você só põe oração, não precisa pôr nenhum dado financeiro, só o da oração e seus dados pessoais. Se você quiser assumir um compromisso maior, aí você sinaliza aí na ficha, e em qualquer momento você pode variar e mudar o seu tipo de compromisso. Tanto que você assume o compromisso de oração hoje, e aí o mês que vem você pode mandar uma oferta, e você sinaliza que você vai mandar a oferta. Você pode assumir um compromisso de oferta e depois dizer que você não pode dar mais, ou esse compromisso é só uma vez, também não tem problema. O lance é que você vai ficar com esse vínculo com a gente, e que é legal, porque você vai começar a receber as notícias no seu e-mail, como eu já falei, no seu WhatsApp, e a gente vai interagindo com missões, com o que está acontecendo, dados como esses que eu trouxe e tantos outros que você vai tendo acesso, tem revista digital e etc, para você saber o que está rolando por aí em missões e a forma como Deus está fazendo, tá? Então eu gostaria muito de levar o seu cadastro e, em primeiro lugar, em oração. Eu acho que esse é um compromisso de partida que a gente quer ter, e depois ver o que Deus vai fazendo por aí nos outros temas, tá? Então eu quero orar com você, te agradecer muito essa oportunidade de estar aqui. Espero que a gente esteja mais outras vezes. É um pouquinho longe, mas a gente chega. Eu estou morando em Barueri, estou do outro lado da cidade, então, mas agora com o Rodoanel aqui, ó, então dá uns 100 km, mas não é, acaba sendo longe, mas não tão difícil, né? Por conta do acesso aí. Mas, enfim, às vezes tem mais longe, porque o nosso estado é grande, né? Mês que vem nós estamos no Rio Preto, então aí são 600 quilômetros de viagem. Então são muitas as possibilidades, é muito trabalho que tem que ser feito, mas é uma alegria a gente poder estar a serviço do Senhor e ouvir boas histórias do que Deus anda fazendo no mundo por aí, né? E uma missionária muito querida nossa, muito importante na nossa história, a Ana Alzira, tem uma frase famosa que é: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo, né? Então existe uma obra de Deus no mundo, a começar aqui, amém, mas que se espalha para o mundo todo, e a gente não pode ficar de fora disso. Então vamos orar, e eu quero pedir que Deus te use conforme Ele quer que você esteja disponível para Ele, para ser usado e usado para a glória dele. Amém? Vamos orar? Isso, aí devolve a caneta, porque essa caneta tem que chegar no estado de São Paulo todo. Tem bastante caneta, se precisar você fala, tá bom? Então você vai preenchendo, deixa a caneta e a fichinha comigo, por favor, ao final. E se tiver alguma dúvida, algum papo mais pessoal também, eu fico mais um pouquinho para a gente poder conversar. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo nessa igreja, nesse bairro, em todo esse lugar. E é notório a forma como o Espírito Santo do Senhor está trabalhando aqui e usando essa igreja. É maravilhoso, Senhor. E tudo que nós queremos é que esse poder do Evangelho realmente continue sendo espalhado por todo o mundo, que a Tua palavra chegue a todos os cantos desse mundo, Senhor. A transformação que vem do Evangelho chegue a todas as pessoas, em todos os lugares, de vários modos. Então que o Senhor continue usando o Curumim, a Carol, com a Helena, com o Bento, com o Salomão. Que o Senhor continue usando todos os nossos missionários para a Tua glória. Que o Senhor use a gente aqui, a partir da nossa igreja local, a partir da nossa condição nesse momento, mas que a nossa oração, o nosso compromisso, o nosso empenho, a nossa doação, enfim,
aquilo que a gente pode fazer agora, que a gente faça e que tenha repercussões eternas na vida de pessoas que a gente nem sabe que vai alcançar, mas que a gente alcance para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente. Deus abençoe. Que louvor.